Grêmio 1, Fluminense 2. Mais do que um jogo, é uma demonstração de que com determinação, fé e competência, a gente pode ir muito mais longe. Todos os jogadores que estão na capa do vídeo, todos eles têm algo em comum. E eu vou contar para vocês o que é e o porquê da gente acreditar sempre, ok? Vem comigo. Diga lá, família Tricolor, Portela Leite por cá, obrigado pela presença, é sempre muito bom todos por aqui. Família, vamos direto ao ponto. Grêmio 1, Fluminense 2. Uma partida que deixou um recado muito nítido. E quem tem o coração aberto, quem tem boa percepção, vai poder entender algumas mensagens que esse resultado nos passou. Primeiro, eu quero deixar claro para vocês, eu já ouço alguns tricolores perguntando: poxa, você acreditava nessa possibilidade, nessa campanha que o Fluminense está fazendo? Eu acreditava. Eu acreditava. Quem me acompanha no canal aqui sabe disso. Quando o Fluminense, há várias rodadas atrás, quando o Fluminense fez o jogo, não me recordo contra quem agora, mas que se o Fluminense perdesse, o Fluminense ia ficar a 3 pontos da zona de rebaixamento. Quem me acompanha sabe disso. Mas se a gente ganha, a gente ficaria 4 ou 5 do G6. E eu aqui no canal falando: gente, por que ficar olhando para baixo? Vamos olhar para cima, vamos acreditar, vamos focar. Pensamento positivo. Vamos parar de pregar desgraça, vamos olhar para cima, confia no elenco. Nós temos elenco. Nós temos elenco, o nosso elenco é de nota 6 a 8. De boa, eu sempre falei isso. Eu sempre comentei sobre isso. É de 6 a 8. Pode ter alguns picos para cima, outros picos para baixo, mas é de 6 a 8. O nosso elenco não é ruim, como alguns pregam. Parece que os outros, os adversários, botam pilha, falam mal do nosso elenco, e a gente, para não confrontar, a gente não, né? Alguns torcedores, para não confrontar, para evitar a discussão, acatam e acham que é verdade. Família, o nosso elenco é bom. Tem que ter algum reajuste ao final da temporada? Claro, sempre. Mas nosso elenco é bom. E eu acredito em todos eles. Se você olhar na capa desse vídeo, você vai ver o Soteldo de frente. Logo depois vem o Everaldo, vem o Keno, vem o Nonato, Samuel Xavier. Por último vem o Canóbio. Sabe o que eles têm em comum? Em algum momento, torcedores atacaram esses atletas, mas de forma totalmente assim, desproporcional com a realidade. Só que o torcedor fazer isso, eu não vejo problema nenhum. Faz parte. O torcedor ama o clube, é passional, a vontade de que tudo dê certo sempre. Mas a gente não pode concordar com um jornalista que forma a opinião da torcida, colaborar com isso e às vezes até ofender os jogadores. E às vezes a gente ouve algumas coisas que nos deixam chateados. Por exemplo, quantas vezes você ouviu dizer que Samuel Xavier estava velho, não servia para a posição, só porque ele estava contundido, se machucou de novo, aí voltou, está sem ritmo, lá, está horrível, tem que mandar embora. Quantas vezes? Quantas vezes você ouviu falar no Nonato? Pô, Nonato renovou para quê? Horrível. Pô, e vem dando conta do recado. O Keno a mesma coisa. O Keno ontem entrou numa função que, por ser mais experiente, ele foi escolhido por isso, para entrar no jogo, porque ele é mais experiente. Que era para poder dar uma tranquilidade e plantar um pouco mais pelo lado esquerdo, porque o Soteldo cansou. Aquela cobertura lá.
botar quem quer que seja, mas optou pelo Keno. Ah, que o Keno entrou e não rendeu nada. Peraí, irmão. Não rendeu pra você. Eu também queria que ele de braço levasse no fundo e botasse o Everaldo na cara do gol. Mas não é assim que funciona. Nós estamos ganhando o jogo. Nós temos que manter o resultado. O tempo estava próximo do fim. Tínhamos que segurar o resultado. Ok? O Keno estava ali justamente por isso. Se espeta uma bola em velocidade, nós teríamos essa velocidade para suprir. Mas ela não pintou. Também não comprometeu. Ok? Mas quantas vezes o Keno já foi malhado de forma desproporcional e depois deu a volta por cima e fez gols decisivos a nosso favor? Quantas vezes nós já ouvimos falar do Canóbio? Porra, esse é o jogador mais caro do Fluminense? Porcaria, jogou dinheiro fora e o caraca e tal. O torcedor falar tem todo o direito. Torcedor, isso não é contra você. Você está certíssimo. É contra o jornalista que forma a opinião da torcida. Porque ele não pode falar isso, galera. A gente que está aqui, pelo menos é o que eu acho, né, cara? Não estou cagando regra para ninguém. Estou apenas dando uma opinião, ok? Quando eu falo assim, não estou cagando regra para ninguém. Perdão se alguém pensa dessa forma. Eu só acho que não é legal, cara. Eu só não concordo. Tá? Porque o que acontece, gente? Ninguém sabe o que se passa naquele momento. Aquela parte da vida ali, ninguém sabe se o cara está contundido, se o cara está com problema em casa. Todo mundo só quer saber o cara ganha bem e tem que render. Mas o cara é ser humano igual a gente, ele não é máquina. Ele é igual a gente. Se ele ganha bem, Deus o abençoe e não nos desampare. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele não entra em campo com o cartão do banco, esquece isso. Tem que focar no que ele pode produzir. Se a torcida quiser vaiar, repito, legal, cara. A torcida tem todo o direito. Mas nós, do lado de cá, podemos até criticar, mas não humilhar. Mas nunca humilhar. E o que fizeram com o Soteldo e com o Everaldo, muitas das vezes eu achei humilhação. Eu achei sacanagem. Entendeu? Eu aqui sempre acreditei no Soteldo. Já falei isso várias vezes. Inclusive eu venho comentando que o Soteldo, depois da saída do Renato, ele ficou mais leve. Você vê nos treinamentos, quem tem experiência de bola, galera, não só eu, só não. Tem muito mais gente aí, que se olhar com carinho, vai reparar que depois da saída do Renato, ele passou a interagir mais com o grupo. Quando você vê os treinos na Flu TV, você vê que ele está sempre ali, como é que eu vou dizer, brincando com alguém, sacaneando alguém, sendo sacaneado, coisa que com o Renato não acontecia. Com o Renato ele parecia a estrela soberana. E o que ele já vem rendendo alguns jogos, e eu venho aqui chamando a atenção. Teve um jogo contra o Cruzeiro no Mineirão, se eu não me engano, foi o primeiro jogo dele que me chamou a atenção. Que ele teve até um lance com a Costa, que alguém fazia uma falta na Costa, aí foi tirar satisfação com a Costa, ele já chegou empurrando, protegendo a Costa. 2 de menor, E ele vinha fazendo a recomposição, marcando bem, e isso chamou minha atenção. E eu continuava vendo as críticas. Ninguém olhava do desempenho dele dentro de campo. Só olhava que se é Soteldo tem que ser vaiado, tem que ser criticado. Então vamos ajudar a torcida. Vamos falar mal que é para a torcida vaiar. E ele veio evoluindo. Contra o Palmeiras jogou bem. Ele veio evoluindo. Do Cruzeiro para cá ele vem rendendo muito bem. Se eu não me engano foi muito Cruzeiro. Foi contra o Cruzeiro. Peço perdão se eu me equivoquei. Mas tem essa partida que ele ajuda. Isso ficou na cabeça dos dois pequenininhos. Contra o volante do Cruzeiro. Acho que foi o Cruzeiro sim. De lá para cá ele só veio evoluindo. E ontem ele fez uma situação que foi muito interessante. Muito interessante. E pouco eu ouvi ser comentado. Ele não fez aquele papel que o Renato gosta. Dele aberto pela esquerda ou aberto pela direita, esperando a bola chegar no pé para jogar. Nós vamos raciocinar um pouquinho. Com tranquilidade. Com tranquilidade. Sem a paixão clubística,
apenas com a razão, com o Renato, Everaldo era titular. Quando chegou o Zubeldia, o Everaldo perdeu espaço para o Cano. O Cano rendeu, começou a perder espaço para o John Kennedy. Daqui a pouco volta o Everaldo. Nós estamos bem servidos de centroavante. Eu acho. Estamos bem servidos. Agora, o que tem acontecido? Essa é a minha opinião, rapaziada. É a minha opinião, ok? Se você discordar, tranquilo, não tem problema nenhum. Tá? Só vou deixar claro uma coisa. Estamos bem servidos. Nós passamos aí um perrengue danado com treinadores retranqueiros. Depois que o Diniz saiu, nós só pegamos retranqueiro. Só retranqueiro. O Renato, que era a minha esperança, antes do Mundial jogava para frente, chegou no Mundial, jogou com 3 volantes. Faz sentido? Faz sentido lá em cima? É difícil. Na Europa, só jogo bom, jogo difícil, papapá, igualou tudo. Fomos o quarto melhor do mundo. Beleza. Chegamos na semifinal, tranquilo. Mas quando volta para o Brasil, parece que o Renato não queria mais nada com nada. Se for jogo contra o Bom Sucesso, contra o Olaria, ele queria botar 3 volantes. Ele perdeu a mão. Tudo bem, teve o processo do cansaço, todo mundo voltou cansado, a mídia explorou bem isso, né? Em vez da mídia valorizar o nosso cansaço, ela valorizou o nosso fraco desempenho, como se o time fosse uma porcaria. Tá aí a prova que não é. Antes do G4, tinha tricolores desesperado. Ai meu Deus, o Fluminense vai pegar o G4 e agora? Quem me acompanha sabe. E agora que o jogo é jogado, lambaria pescada, irmão. Se o time deles é bom, o nosso também é. E nós passamos pelo G4 com louvor. Sem derrota. Então isso está bem recente. Vê lá que eu já acreditava antes. É mais uma prova. Mas vamos para frente. O Everaldo retomou a posição de titular porque ele é importante dentro do elenco do Zubeldia. Eu prefiro John Kennedy de centroavante. Mas o esquema tático do Zubeldia está evoluindo. Por que eu digo que está evoluindo? Começou a tomar gol no final do jogo, lembra? Ele corrigiu a zaga. O meio estava um pouco desalinhado, ele corrigiu o meio. E eu citei aqui, gente, há poucos vídeos atrás, essa evolução vai chegar no ataque. Tanto é quanto São Paulo, o ataque fez 4 gols. Agora o ataque fez mais 2. Aí eu vejo pessoas que só querem falar do Everaldo quando ele perde o gol. Mas o desempenho dele dentro do campo, a rapaziada não comenta. Como é que saiu o segundo gol do Fluminense? Uma ajeitada de letra linda do Everaldo. Everaldo botou o Acosta de frente pro gol. O Acosta, quando viu que a marcação ia chegar e interceptar o chute, ele malandreadamente rolou pro Soteldo fazer o segundo. Mas ninguém comenta a jogada do Everaldo. Esconde. Os passes, os lances bons do Everaldo, não comentam, escondem. Irmão, que não gosta do cara, beleza, tudo bem. Mas o jornalista querer humilhar os jogadores, eu acho uma sacanagem, bicho. A minha humilhação, algumas coisas que falam, cara, é no mínimo de respeito. Se você acha humilhar um ponto muito forte, eu boto assim um de respeito, cara. Porque eu garanto uma coisa. Se nós estivéssemos no lugar do Everaldo, nenhum de nós gostaríamos de ser tratado da mesma forma. Ok? Essa é uma situação. A questão futebol, beleza. Agora, uma perseguição dessa pode desagregar o elenco, cara. Pode prejudicar o elenco. E não é só o Everaldo não, irmão. Eu falo de como é tratado os nossos jogadores. Você vê os jogadores dos outros times, eles não são tratados dessa forma. Podem estar mal o que for. Não são. Não são. Bagunçado, tentam fazer só com a gente. Mas é os outros que tentam fazer, e alguns jornalistas entram na pilha e compram o barulho e querem trazer isso para a torcida. É isso que me incomoda. Ok? Já falei e repito. Dia 22 vai sair um dossiê sobre o elenco do Fluminense.
a avaliação do canal sobre os jogadores que estão no elenco do Fluminense. Quem eu acho que deve ficar, quem eu acho que deve partir, ok? E sobre possíveis posições que precisam de reforços. Esse é meu ponto de vista, esse é meu desabafo, galera. Eu acredito em todo mundo. Se você quer acreditar também, então vem com a gente. Até acabar o último jogo da Copa do Brasil e o último jogo do Brasileiro, eu acredito, eu vou dar apoio. Quem tem a nossa armadura no peito merece o nosso respeito, merece o nosso apoio. E tá aí. Para quem está surpreso com a nossa posição, eu não. Eu não. E se tivesse tomado essa postura, essa atitude antes, a gente estaria mais longe. Tudo isso é porque chegou um treinador que faz o esquema tático funcionar. Mas qual o segredo? Nós paramos de correr errado. Não tem nada a ver com descansou no passado, é que agora está tendo condição. Não, é que nós paramos de correr errado. Portela, como é que eu sei que nós paramos de correr errado? Ué, simples. O Thiago Silva não jogou, jogou Ignacio. O esquema tático continua montado. O Freitas jogou na lateral esquerda. O esquema tático continua montado. Não jogou o Hermes, jogou o Nonato. O esquema tático continua montado. Joga o Everaldo, o John Kennedy ou o Cano. O esquema tático continua montado. O nome diz é perfil tático. Se o perfil tático está alinhado, a gente não corre errado. Nós só paramos de correr errado. Nós cansamos de perder jogo porque o time corria errado demais. Era um bando dentro de campo. Principalmente o ano passado. Um bando. E hoje, isso não ocorre mais, graças à eficiência de Zubeldia. Ok? Família, só um desabafo, Fusão 2-1, show de bola. Eu só queria externar esse sentimento, porque eu não estou aqui para defender o Everaldo. Eu estou para defender o grupo. Porque eu acho que se esse grupo, quanto mais carinho ele tiver nessa fase primordial, eu acho que mais sucesso a gente pode obter até o final da temporada. Concorda comigo? Concordando ou não concordando, antes de ir embora, deixa seu like aí, dá aquela moral pra gente. Valeu? Tamo junto, Fusão, Lealdade Tricolor. Sempre. Até a próxima, galera.